Não é de hoje que a gente sabe que o extremismo ambiental usa de muita desinformação e excessos para defender o ponto de vista deles, né? Mas ontem, dia 18 de novembro, o Greenpeace passou dos limites. Eu confesso que eu não tinha lido ainda tantas besteiras em um texto só. Também confesso que eu também não leio muito o que esse pessoal escreve, e às vezes a gente se depara com determinado texto. Mas esse se superou. Não sei se eu que estou já um pouco mais desgastado de tanta coisa que a gente tem que ler em relação a isso, ou se realmente é essa impressão que o texto deixa. Não vou indicar o nome nem a autora, porque eu não quero divulgá-lo, né? Então, quem tiver interesse, ache o texto, né? Mas, enfim, entre as mentiras, né, os excessos praticados por esse documento postado lá, eu vou enumerar algumas que me chamaram muita atenção. Então, a gente tem aí praticamente todos os cientistas desconsiderando aquele debate de quanto tempo dura na atmosfera ou não, mas que o metano tem aí equivalência de 28 moléculas de gás carbônico, CO2. Antes era considerado 21, depois passou para um tempo, falou-se em 26. Tem gente que defende que no ambiente é menos ainda, mas enfim, né, 28 é o número mais aceito. No texto publicado por eles está 80. Né? Outra questão que eles levantam, eles chamam que o que a agropecuária está chamando de produção regenerativa ou de produção tropical, em que nós, brasileiros, aprendemos aí a lidar com solo extremamente pobre e melhoramos esse solo. Então, nós estamos aí aumentando a quantidade de matéria orgânica, isso há décadas. Falava-se antes em matéria orgânica, agora fala-se mais em carbono, mas sempre teve o carbono envolvido quando a gente tenta melhorar a qualidade da terra via práticas agronômicas, via rotação de culturas, adubação verde, uso controlado, correto e técnico, com rigor técnico dos insumos produzidos em indústrias ou não, né, bioinsumos ou insumos de produção química, enfim, tudo isso de forma correta, que a ciência mostra, né? Aliás, a produtividade comprova que a ciência estava certa, senão a gente não colhia o tanto que a gente colhe em mais de uma safra. Eis que o texto fala sobre isso, sobre a terra mágica, a mágica da agropecuária tropical, regenerativa, enfim, nós temos várias passagens, né? Volta no mesmo texto, né? Coisa assim, foi um compilado de bobeira que a gente vê toda hora, né? Em um texto só, curtinho até, que o agronegócio exportador não melhora a vida das pessoas no mercado interno, e a gente sabe que melhora. Aliás, aqui na Atenagro nós estamos divulgando o que aconteceu com a produção de carne, disponibilidade, exportações, tudo mais, justamente porque a gente está sendo estimulado a produzir mais. E é o que vai acontecer, e volto a repetir a frase que eu sempre estou repetindo, que eu gostei demais de algo que o Ricardo Santin, lá da BPA, falou recentemente, né? Que as exportações subsidiaram as prateleiras brasileiras. E é verdade. E aí vem com vários outros números, outras mentiras, fala lá que a agropecuária é responsável por quase 100% do desmatamento, provavelmente está se referindo, ela cita lá, né, no fim a gente encontra as referências, mais do mesmo, de sempre, do mesmo pessoal que tenta, com todo esforço, provar que a produtividade do agro não existiu, mas enfim, né? Imagina, você desmata uma área, seja quem for o operador que fez isso, né? Ou alguém executando uma atividade legal, ou madeireiro, ou garimpeiro, ou qualquer outra pessoa da sociedade de qualquer atividade, ou inclusive crime organizado, vai lá e faz uma operação ilegal, desmata, o que ele vai pôr no lugar? Ele vai construir um estacionamento, uma praça de pedágio? A única atividade que tem é algo que dê para ocupar a terra, e isso só a produção agropecuária faz. Mas essa é uma operação imobiliária, ele não fez isso para produzir. Enfim, né, chega a ser até cansativo esse raciocínio desse pessoal. E, por fim, eu queria enumerar um ponto que me chamou muito a atenção. Eles citam lá
um dos grandes frigoríficos como principal causador, uma empresa baseada em desmatamento, que não controla de onde vem a origem dos animais e que, enfim, que tem um discurso que não cumpre na prática. É uma acusação seríssima para a empresa, no caso, que está trabalhando corretamente, fazendo um esforço enorme, colocando dinheiro para melhorar toda essa questão do controle de quem está na cadeia de suprimento, para evitar que desmatadores ilegais entrem nesse processo. E aqui me chamou a atenção um ponto. Essa empresa é parceira de uma ONG que fala a todo momento, sobre os projetos que eles desenvolvem em parceria com as empresas para monitorar o gado. A todo momento essa ONG está em destaque falando desse monitoramento. No momento que o Greenpeace vem e ataca uma das empresas que é parceira dessa ONG, na minha opinião, essa ONG deveria ser a primeira a defender o que está sendo feito pela empresa, pela indústria, seja ela qual for. E várias delas têm parceria com essa ONG. E aí eu me pergunto, por que eles nunca falam? Por que eles nunca defendem? Por que na hora de fazer a propaganda que tem um projeto de monitoramento de tudo, que fala, que faz, que arruma parceiros, tudo mais, ótimo. Na hora que alguém acusa que aquilo não está dando certo, por que só a empresa paga a conta? Então esse é um questionamento para mim, né, como empresário, como profissional e como Atenagro, que é muito relevante e muito importante. Tanto é que eu me afastei como empresa lá atrás de um grupo de discussão justamente porque o setor das ONGs não queria se comprometer com os resultados. Eles queriam sempre falar o que deve ser feito, não aceitava muito discussão, tinha que ser do jeito deles, só que a hora que tivesse algum conflito, algum problema, alguma acusação de que não estava feito, eles não queriam se comprometer em esclarecer esse ponto. E, na minha opinião, isso é muito sério. Eu entendo que seja do setor do agro, seja as lideranças do agro, seja das ONGs, qualquer iniciativa que estiver envolvida com algum projeto, ela tem que ser responsável também caso alguém acuse que aquilo não está indo bem. Ela não pode só colher os benefícios de ser parceiro, de receber dinheiro para executar aquele projeto. Tem que se responsabilizar e se comprometer com o resultado daquele projeto. Se um parceiro deles compra toda a ideia que eles venderam e aquela ideia depois é acusada por outra ONG, né, do mesmo setor que eles têm que sair em defesa do que eles estão vendendo, né? Enfim, eu acho, né, que a gente tem muito que caminhar ainda para construir as ações que estão sendo aí discutidas na COP, né? Fala-se muito que essa COP é a COP da execução e não da discussão mais. Está na hora da gente colocar todas as cartas na mesa e começar a executar. E para executar, a gente precisa parar de discursar e fugir na hora que a gente tem que se responsabilizar com aquilo que a gente defendeu. Um forte abraço a todos.